dia. Desejamos saber quem se encontra na casa pela primeira vez. Muito bem. Então, pedimos que unamos os nossos pensamentos em oração introdutória ao nosso trabalho da manhã, procurando deixar fluir o melhor de nós para fortalecimento íntimo e a nossa prestação, igualmente, para o trabalho que se vai desenrolar. Colocamos na tela mental a figura de Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. E levamos-nos a Deus, Criador e nosso Pai, e a Jesus, o nosso mestre e amigo, neste momento tão singelo, em que unimos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para dirigirmos palavras singelas, humildes, mas repletas de lealdade, de sinceridade. Pai de infinita misericórdia, eis-nos reunidos em vosso nome, momentos que são de inolvidável alegria e de gratidão pela oportunidade que nos preenche a alma de felicidade, de paz e de harmonia, pela conjugação dos bons propósitos e do envolvimento, do amparo dos benfeitores, mensageiros vossos que aqui se fazem presentes, amparando a cada um, estimulando-nos ao bem, à coragem, ânimo e determinação, face aos compromissos individuais para com a própria vida. Lembramos, contudo, Senhor, aqueles que sofrem nos dois planos da vida. As mais variadas vicissitudes, aquelas que resultam da invigilância e das ações infelizes do passado ou do presente, mas também ainda aqueles que, sujeitos aos seus maus pendores, jornadeiam sem freio, sem ponderações, ao sabor dos seus impulsos, criando circunstâncias difíceis que todos, responsáveis e herdeiros da própria vida, teremos de responder diante da consciência. Contudo, Senhor, somos todos necessitados da Tua misericórdia e do Teu amor. E por isso registramos aqui o pedido de amparo para todos. Mestre querido, conheces os nossos conflitos íntimos, as nossas insuficiências morais, as necessidades de encorajamento, determinação para vencermos velhos hábitos que se alojaram na alma por força da invigilância do passado e que urge superarmos face ao futuro que nos aguarda. Ampara-nos, pois, Senhor, em todos esses momentos, dos mais frágeis, para que estejamos vigilantes, alerta e com determinação para superarmos as tentações que chegam, muitas das vezes, de forma subtil e que se instalam na alma e perduram, criando dificuldades mil ao longo do tempo. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto nos tem sido facultado. A própria vida, a amizade de todos quantos se permitem partilhar connosco o espaço e o tempo, emprestando-nos o melhor de si, trazendo-nos, Senhor, alento, alegria e coragem para a própria vida. Sobretudo para os mais frágeis, deixamos aqui a nota de amparo, de solidariedade e de fraternidade.
a todos envolvendo no mais fraternal abraço de paz e de harmonia. Muito obrigado, Senhor. Pois muito bem, o nosso livro deste mês em estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo e desta feita no 28º capítulo, a coletânea de preces espíritas. Prosseguimos neste capítulo que Kardec reservou como orientação para as nossas necessidades, eventuais pedidos de ajuda e como relacionarmos com os espíritos, com Deus, nesse momento que são, de facto, de muita delicadeza, singeleza e intimidade. E a oração é, de facto, um momento de diálogo fraterno com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais que nos tutelam. E, portanto, é um momento, uma dinâmica que se define por duas vias. Aquela em que enviamos os nossos melhores sentimentos e pedidos de ajuda e agradecimento. E a outra, o retorno daqueles que nos tutelam e que, em nome de Deus, velam por nós. Portanto, é uma via com dois sentidos. A nossa disposição deve ser sempre de lealdade, de humildade, e a oração deve ser um exercício direto com o Criador, sem intermediários, sem fórmulas, e que cada um possa, de acordo com os seus recursos, aqui não falamos de intelectualidade, mas sim de sentimento, de lealdade, da verdade, daquilo que se sente e daquilo que se necessita em função das leis da vida que nos programam e nos permitem o progresso, a evolução espiritual. Então, muitas das vezes, as nossas orações, por questões, enfim, de fragilidade humana, por questões culturais, ancestrais, a nossa visão da vida e de felicidade, de bem-estar, é de forma temporária. Ela está assente naquilo que é o mais imediato, que é, no fundo, a ideia que está subjacente da existência da vida como uma única só. E a verdade é que a morte, sob o ponto de vista espiritual, não existe. Não existe, a não ser para a vida física, como também o nascimento, porque a vida é só uma. E quer no nascimento, quer na morte, nada se altera no estatuto do espírito. E, portanto, ele está constantemente, ou estamos constantemente submetidos às leis divinas, que são sábias, justas, misericordiosas e que têm por objetivo o auxílio de cada um dos espíritos ao progresso, à evolução que nos compete trabalhar para conquistar. Portanto, esse é o princípio que deve estar subjacente nas nossas relações com Deus. Os milagres não fazem parte das leis divinas e, portanto, compete-nos, como herdeiros de nós mesmos, trabalharmos para esse mistério, quer dizer, o nosso aperfeiçoamento moral, o nosso progresso espiritual. E, como tal, a nossa relação com Deus deve ser realizada conscientemente e com a certeza, a confiança e o conhecimento que é com base nessa dinâmica e nesses princípios que o progresso se estabelece. Ora, tudo aquilo que nós pedimos nem sempre é satisfeito porque nem tudo nos é conveniente face à eternidade do Espírito. Ora, a criatura que é relapsa em determinado tipo de atitudes, de comportamentos, se ele reitera nos seus princípios, nas suas orações, nas suas ambições, o desejo para voltar ao mesmo campo de experiências em que faliu, naturalmente, face a essas necessidades evolutivas e de progresso espiritual, não será concedida à criatura aquilo que lhe fará mal
sob o ponto de vista espiritual. Estamos a entender? É por isso que muitas das vezes nós rogamos e queremos atendido de imediato aquilo que nos parece ser justo e face às nossas necessidades e compromissos espirituais adquiridos, nem tudo nos é conveniente. E como tal, como acontece a qualquer criança que está sob a nossa tutela e a nossa educação, nem tudo lhe é satisfeito. Não é verdade? Então, nesta relação com Deus e através da oração, sejamos humildes e sinceros, mas também conhecedores desta realidade, porque muitas das vezes afastamo-nos de Deus porque, embora não nos apartemos, é preciso compreender, porque Deus está em nós e em nós continuará por toda a eternidade. Portanto, às vezes nós criamos umas birras ainda, caprichos que resultam de caprichos. Não me fazes o que eu quero, olha, deixa de estar e eu vou-me embora, vou à vida. E acontece, muitas das vezes, quer no plano físico, quer no plano espiritual, encontramos manifestações destas. Porque eu afastei-me de Deus, até certa altura eu acreditei em Deus, tinha muita fé em Deus. Mas depois, a partir de uma certa altura, deixei de acreditar, deixei de ter qualquer fé, porque Ele não atendia aos meus pedidos. Então, é para que tenhamos noção de que, de facto, Deus atende às nossas reais necessidades. Ora, se alguém reconhece que é orgulhoso e que precisa de ânimo, de coragem, de inspiração para ser humilde, movimentam-se todas as forças na espiritualidade para que a criatura tenha todo esse apoio. Se alguém é egoísta, reconhece-se como egoísta e pede auxílio para ter coragem e ânimo para se tornar solidário, tudo se movimenta na espiritualidade para amparar a criatura. Ora, porquê? Porque são elementos importantes para o aperfeiçoamento da criatura. Para o aperfeiçoamento da criatura. Se nós pedimos, e podemos pedir, apoio material para a vida, aquilo que nos é essencial para a vida, trabalho, alimento, saúde, tudo é lícito. Mas tudo aquilo que for em excesso e inútil e até prejudicial para o nosso progresso, é certo e sabido que o pai não atenderá aos caprichos do seu filho, porque a noção que nós temos na vida, muitas das vezes, por razões que já aqui foram apontadas, é muito curta. Ora, face à eternidade da vida, Deus não atende àquilo que nos pode fazer mal. Estamos entendidos com esta matéria? Há alguma dúvida? Ora bem, é para percebermos que não é por muito orarmos que seremos salvos. Então, entender a essência da oração e da sua dinâmica é fundamental na relação com Deus e para obtermos o apoio necessário. E esse apoio falta-nos em algumas circunstâncias? Nunca, nunca. O que nos falta é aquilo que são os nossos caprichos e que Deus não atende. E muitas das vezes as dificuldades que surgem na vida resultam dos excessos. Ora, como Deus não ampara os excessos e os caprichos, nós julgamos que é Deus que nos castiga e que Deus que nos abandonou. Mas não é verdade. Porque aquilo que é fundamental para a vida, Deus tudo nos concede. Não for assim, o conceito que nós temos de Deus, de infinitamente bom, misericordioso, justo, amoroso, estaria em causa. Então, aquilo que é o básico, essencial para a vida, nós temos. Tudo aquilo que sejam caprichos e que venham eventualmente a prejudicar o nosso processo evolutivo, não. Deus é muito parcimonioso nessas matérias e, portanto, não poderia de forma alguma
pôr em causa aquilo que são os compromissos e os princípios do progresso espiritual a que estamos reservados. Porque senão, o que acontece muitas das vezes? Se os nossos caprichos fossem atendidos, se um dia viéssemos a ser chamados para assumirmos a responsabilidade desses excessos, qual seria a nossa defesa? Não, eu fiz porque Deus mandou. Nós arranjamos logo escapatória. Que é o que acontece muitas das vezes nas nossas relações. Não é verdade? Eu fiz porque mandaste. Tu é que disseste que vou fazer assim. E eu fiz, portanto a responsabilidade é tua. Somos ainda bastante imaturos sob o ponto de vista espiritual. E como Deus sabe, e os bons espíritos também, a natureza e a essência, aquilo que nós somos, na verdade, as nossas fraquezas, os nossos pendores, mas também as nossas virtudes. Tudo isso é tido em linha de conta. Ora bem, este preâmbulo serve para sustentar a argumentação que vem a seguir sobre a oração desta feita para a hora do sono. Pouco antes de adormecermos, como nos é recomendável que possamos e devemos orar a Deus. Se houver alguma dúvida, agradeço que me a coloquem, por favor, para conversarmos e esclarecer. Está bem? Então, a hora de dormir, que é normalmente o período em que nós desejamos descansar. E diz no item 38, o prefácio, Kardec, o sono tem por objetivo dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se encontram entorpecidos, a alma desprende-se em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. Portanto, durante os momentos de sono, o espírito liberta-se parcialmente do corpo. Continua ligado ao corpo, através de laços muito subtis, a que vulgarmente chamamos de cordão de prata, que está ligado do cérebro do perispírito ao cérebro físico. E, portanto, esse laço que é proveniente do perispírito, ele é dútil, estende-se e, portanto, o espírito está parcialmente liberto e pode deslocar-se para qualquer ponto enquanto ocorre o sono, enquanto o corpo descansa e, portanto, durante esse período de tempo pode ter ou não ter experiências, encontros, vivências do outro lado da vida. Pode, muitas das vezes, nem sair do próprio quarto, pode, enfim, viajar, deslocar-se pelas cercanias, mas para mais distante, para a espiritualidade, tudo depende das condições de cada um de nós. Isto é, do estatuto moral, das nossas condições vibratórias, do nosso estado mental, tudo varia de acordo com o nosso estado de saúde. A verdade é que durante o sono o espírito está propenso a esta dinâmica. Isto é, à liberdade de se poder deslocar para qualquer, enfim, ponto até onde lhe é possível e que esteja em concordância com os seus méritos, com as suas capacidades. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito das atividades físicas, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Ora, é um momento crucial, não só para o retempero das forças físicas, como também o fortalecimento das forças morais. Ora, o espírito livre ou parcialmente liberto do corpo físico, naturalmente que se aproxima daqueles com os quais se afina. Portanto, quanto mais elevado ou quanto mais méritos tiver, sob o ponto de vista espiritual e moral, o espírito naturalmente será atraído ao meio com o qual se identifica. Portanto, espíritos
do seu quilate ou ainda espíritos mais elevados. O que acontece normalmente é que, no caso de se aproximar de espíritos do seu quilate, nós progredimos, evoluímos em grupo. E parte do nosso grupo encontra-se desencarnado na espiritualidade. Fazem dele parte os nossos afetos, os nossos familiares, os nossos amigos mais próximos, mais íntimos, e, portanto, crescemos com essa dinâmica, e aqueles que estão desencarnados, sobretudo, isto não significa que os encarnados também não se encontrem durante o sono, porque são espíritos que estão parcialmente libertos do corpo e, por força da atração, da afinidade que os liga e dos objetivos a que se propõem, estão, de facto, ligados e irmanados nesse propósito e podem encontrar-se também. Portanto, se alguém, eventualmente, pensar, ou melhor, sensibilizar-se com a ideia e a convicção de que se encontrou com alguém que estava encarnado durante o sono, em tese, isso é verdade. É possível. Porque ambos estão libertos do corpo físico e, portanto, faz parte da vida essa possibilidade. Mas, aqui no caso, que Kardec se reporta aqui na lição, é do espírito que retorna parcialmente ou momentaneamente ao grupo de que faz parte, onde vai retemperar as suas forças, vai matar saudades dos seus familiares, daqueles que lhe são próximos e outros. Porque a maioria dos nossos afetos, dos nossos amores, digamos assim, não estão encarnados, estão desencarnados. Já muitos deles com créditos e mais elevados moralmente, ou outros ainda que eventualmente tenham que ter encarnado noutras circunstâncias longe de nós, mas que durante este período de tempo pode ser possível esse reencontro. Porque a ideia que nós temos dos nossos afetos, dos nossos entes queridos, quem são? São aqueles que estão próximos de nós nesta vida. Ora, se nós pensarmos que somos espíritos eternos e que a pluralidade das existências ou o processo de reencarnações ou vidas sucessivas permite às criaturas viver várias vidas, é fácil perceber que são muitos os espíritos que convivem connosco e nem sempre os mesmos. Mas essa dinâmica, esse processo, permite criar o espírito da família universal, em que o espírito se vai aperfeiçoando cada vez mais e os nossos laços vão se dilatando para outros que estão mais afastados sob o ponto de vista físico. Porque, enquanto aqui estamos, quem são os nossos entes queridos? Pais, filhos, tios, avós, são aqueles mais próximos. São questões culturais, que nós, desde a tenra idade, somos educados para isso, orientados para esse mistério. Mas se pensarmos que, à luz da reencarnação, nós fazemos parte de um vasto grupo de espíritos que uns reencarnam, outros não, outros vão reencarnar mais distante, outros mais próximos, convívio direto agora, convívio direto numa próxima vida. Portanto, quando chegamos ao outro lado, estamos a conviver, entre comas, para percebermos bem, com familiares nossos que não fazem parte do quadro da existência atual, mas que têm ligações a vidas pretéritas. Mas como os laços de afeto, de amor, de solidariedade e partilha não se destroem, então nós voltamos a esse círculo, onde encontramos nossos familiares, nossos amigos, com os quais nos identificamos mais, e outros que nos tutelam, espíritos mais elevados. Portanto, é uma pirâmide que se constrói sob esse ponto de vista espiritual e para onde nós vamos momentaneamente. E enquanto aí estamos, nós revemos amizades, afetos, que desencarnaram recentemente ou que desencarnaram, em tempos mais recuados, mas são sempre momentos de felicidade e bem-estar. Estamos a recuperar as nossas forças, o nosso ânimo e a receber conselhos daqueles que nos tutelam, dos bons espíritos, os espíritos que
estão encarregues dessa família espiritual. E, portanto, é aí que nós esclarecemos as nossas dúvidas, vamos obter força e ânimo para a nossa jornada terrena. Ora, quando assim acontece, nós, no dia seguinte, ao despertar, estamos com uma sensação aprazível, de paz. Muitas das vezes, as circunstâncias da vida, doenças, experiências, coisas difíceis, resgates, experiências ásperas para a vida, e nós estamos em paz. E lúcidos e serenos para o enfrentamento dessas experiências. Mas também há o reverso. Quando nós alimentamos, no nosso dia-a-dia, alimentamos sentimentos de orgulho, de egoísmo, eu já sei que não. Nós todos somos já criaturas, não somos bem santos, mas de nome já temos. Mas estamos ainda a caminho, não é? Mas quando alimentamos sentimentos ou pensamentos de ódio, de vingança, de agressividade, de egoísmo, de orgulho, para onde é que nós vamos durante as horas do sono? Retornamos para junto de criaturas que já têm serenas, bem-estar, com bons sentimentos, bons pensamentos? Não. Nós somos atraídos ao meio com o qual nos identificamos. Ora, isto não são coisas de momento. Não. Porquê? Porque a companhia e a relação espiritual é perene. Se eu, durante as horas de vigília, alimento pensamentos e sentimentos de elevado pendor, eu atraio os espíritos do mesmo quilate. Então, quando eu estou fora do corpo, em boa verdade, eu já lá estou, no seio deles, porque eles estão próximos de mim. Dá para compreender? Consigo fazer-me compreender? Portanto, não há fronteiras, como se nós tivéssemos que entrar por um portão para chegar ali, àquele recinto. Não, não. Eles já estão junto de nós. Então, somos nós que parcialmente estamos fora do corpo e estamos mais conscientes do que está a ocorrer na espiritualidade. E estamos a ver quem são aqueles que nos rodeiam. Ora, o reverso, ou o inverso, também é verdade. Então, se eu alimento ainda pensamentos de baixo pendor, de sentimentos de revolta, de orgulho, de egoísmo, então os espíritos, por força da lei da atração e de sintonia, que estão próximo de mim, são espíritos do mesmo quilate. Eu já lá estou. Quando acontece o sono, eu estou, digamos que, a sair do corpo, a libertar-me do corpo, e logo estou a ver-me no meio daqueles que se comprazem comigo. No dia seguinte, quando eu estou acordado, volto a mim, esta noite foi um bocado complicada. Eu não tive problema qualquer. Anda aí os espíritos a perseguirem. Lembram-se há pouco que eu disse, quando nós temos alguma fraqueza, arranjamos logo bode expiatório. Deus. Aqui no caso são os espíritos que nos estão a perseguir. Raramente dizemos assim, olha, eu estou a perseguir aqueles espíritos, porque tenho maus pendores, estou orgulhoso, estou revoltado, estou desesperado, estou isto ou aquilo. Então, se fôssemos humildes, ou para quem for humilde, diz assim, olha, eu estou num estado lamentável e estou aí a perseguir tudo quanto é espírito que anda por aí. Então, quer dizer, como não há milagres na vida, as leis são absolutamente justas e sábias. Então, eu estou de um lado, ou estou do outro, não há neutralidade, ou estou entre os bons ou entre os menos bons. De quem é a responsabilidade? É minha. Então, a oração deve ser sempre um momento em que nós procuramos, de facto, investir os nossos melhores sentimentos e desejos para atendimento das nossas necessidades reais. Então, quem tiver necessidade de se tornar humilde, de se tornar solidário, não vale a pena pedir para ser rico. Porque o mais primário e imediato
é ajudar a criatura a ser humilde, diante das leis da vida, ser humilde e ser solidário. Porque é isso que lhe vai trazer estatuto, se não já, mas no futuro próximo, quando desencarnar. Porque a riqueza fica cá toda. Estão a compreender a mecânica da vida? Então, é nisso que os bons espíritos investem. É na ajuda que nós precisamos, sob o ponto de vista moral. Tudo o resto é precário e transitório. Então, a oração, e dentro deste período de tempo em que estamos fora do corpo físico, a oração. Porque ela deve ser perene e tão constante quanto possível, sem fanatismos, sem radicalismos, mas conscientes de que esse é um momento de intimidade e de relação com Deus. Alguma dúvida? Faz favor. O sonho enquadra-se neste tema ou não tem nada a ver? Sonhar? Pode variar, mas é dentro do tema que se enquadra. São as experiências que se tem muitas das vezes fora do corpo físico. Mas não é porque é uma matéria muito delicada no sentido de se encontrar a realidade. Muitas das vezes é a projeção da nossa mente, dos nossos anseios e das nossas frustrações. E em função dessa projeção, eu também estou sujeito aos seus efeitos. Ora, quem, por exemplo, projeta, quando estamos a orar, os nossos melhores sentimentos, as nossas emoções, que exalam, que fluem de dentro de nós, elas geram um estado íntimo feliz dentro de nós. Ora, o contrário gera-nos mal-estar. Ora, isso advém de quê? Dos nossos pendores. Dos nossos pendores. O que acontece muitas das vezes é que nós projetamos as nossas perturbações de hoje, as nossas frustrações. Não só no corpo físico, mas também fora do corpo físico. E muitas das vezes, muitas das vezes nós retornamos ao passado. Quer dizer, os conflitos de reencarnações pretéritas que marcam indelevelmente as nossas memórias e que nos perturbam a consciência, não há aqui intervenção de ninguém, são problemas íntimos, frustrações, perturbações que se acumularam e que nós estamos a reviver. É por isso, isto não é uma questão religiosa, é uma questão científica. Há vários terapeutas que tratam desta matéria, que já conheço obras de há 30, 40 anos atrás, mas há um mais recente que todos conhecem, que é do Brian Weiss, que é um psicoterapeuta americano que trata desta matéria. Não tem nada a ver com religião. Tudo isto começou há 30 ou 40 anos com a médica americana, psicoterapeuta Edith Fiore, e com Raymond Moody Jr., que eram psicoterapeutas e começaram a tratar pacientes seus com perturbações graves no comportamento, do seu estado emocional. E a aplicação não era bem uma terapia de hipnoterapêutica, isto é, com base em hipnose. Mas chamam-lhe um estado alterado de consciência porque o paciente não perde de todo a consciência e não está sujeito às orientações, digamos, mais explícitas do terapeuta. Já viram sessões de hipnose? Sim. Portanto, a pessoa que está sujeita à hipnose está sob a orientação do hipnoterapeuta. Mas o Brian Weiss é hipnose. Não. Eu estou a ler o livro de... Como é que é? Grandes mentes... Grandes vidas... É um estado... Ele pode chamar isso, mas repara, todo o sistema que é de estado alterado de consciência. O paciente não perde a consciência. Está parcialmente adormecido, mas não perde. Enquanto que na hipnose... ele está sob orientação e o hipnoterapeuta está-lhe a dizer: faça isto, faça aquilo. E a única coisa que ele está a dizer é recua no tempo. E, portanto, ele está à espera das revelações do paciente
para dizer o que é que está a acontecer e agora, sob o ponto de vista psicológico, está a induzi-lo a superar as suas dificuldades. No caso do hipnoterapeuta, o que é que ele faz? É ele o elemento ativo e a dizer ao paciente: faz isto, faz aquilo, anda, baixa, que é o que nós vemos, às vezes até vemos isso no circo, que é diferente. Aqui ele está à espera das revelações. Ele diz ao paciente: você vai recuar no tempo, vai recordar. E porquê é que ele está num estado alterado de consciência? Porque ele mergulha no seu inconsciente profundo, onde se encontram as memórias, não só as do recente, da vida recente, mas também das vidas pretéritas. E no caso destes terapeutas de que falei, o primeiro que li foi Raymond Moody Jr., americano, e o que é que ele deu conta? Quando ele induzia os pacientes a regredirem no tempo à procura das memórias para justificar os traumas de que falava, e muitos desses traumas então começaram a surgir, o paciente a descrever que estava dentro do ventre, que estava no ventre materno, e podia e pode até descrever determinado tipo de circunstâncias, de conversas, de traumas, isto ou aquilo, e então começou a recuar para além disso e a descrever. Lembro-me de um caso concreto de uma criatura que se queixava de uma dor muito forte nas costas e que não havia, a medicina na atualidade não tinha qualquer explicação para esse facto. Portanto, a pessoa resolveu recorrer ao terapeuta e ele começa a fazê-la regredir e então é surpreendido porque o paciente começa-lhe a revelar vidas pretéritas, a viajar no tempo, e então é muito interessante porque numa vida ele via-se como mulher, noutro via-se como homem, em cada experiência tinha um papel na sociedade que podia, enfim, de acordo com a sua intelectualidade e a sua profissão, as suas capacidades profissionais, até que chega uma altura em que ele está numa rixa. Ele está numa rixa e é morto à traição, com uma facada nas costas. E o próprio paciente relata que ficou de tal forma magoado com aquele momento, enraivecido, alimentou ódio, e esse ódio e aquele sentimento, pelo ato de traição que tinha sofrido, transferiu-se de vida para vida, de reencarnação para reencarnação. Então, muitos dos nossos problemas, estamos a ler aqui nas entrelinhas deste relato, não têm resultado direto de qualquer ação que nós tivemos em que operamos, de facto, mas da forma como encaramos o problema. Estão-me a entender? Da forma como encaramos o problema. Então, a forma como encaramos o problema, porque não aceitamos as circunstâncias, aqui no caso, é uma rixa, ele teria que ser morto à traição? Não necessariamente, de jeito nenhum. Nem de qualquer forma. Mas a verdade é que ele não superou. E não superou porquê? Porque o seu desejo mais íntimo era alimentado pelo desejo, pela oportunidade de poder fazer o mesmo ao outro. Compreende? Fazer o mesmo ao outro. E, no entanto, agora, quem nos vê, ai, que santinho, não faz mal a uma mosca, como é que se costuma dizer. Mas, na intimidade, sou muito boa pessoa, como se costuma dizer. Faz assim, dobra o dedo, não é? De gancho. Estes problemas, pelo nosso pendor, a forma como nós alimentamos as nossas frustrações, passa de uma vida para a outra. E então, logo, a nossa fraqueza, o nosso impulso, quem é que me terá feito mal? Isto, de certeza, anda aí um espírito atrás de mim a correr. E a gente pergunta aos espíritos, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Quer dizer, sou eu que alimento a fogueira. Com o quê? Com o sentimento de vingança. Ora, o que é que o terapeuta faz? O terapeuta faz é induzir a criatura a superar as suas dificuldades. A forma como olha para o próprio problema. Então, naquele momento em que
a consciência do indivíduo está a enfrentar o problema, o terapeuta está a dizer: esqueça, supere, não dê importância ao assunto. Você agora vai seguir adiante. Estão-me a compreender? E é nesse momento, não é agora. Pois agora complementa-se, mas naquele momento em que ele tem consciência de todas as circunstâncias. E porquê de todas as circunstâncias? Eu vou na rua e vem uma pessoa, pode acontecer, por engano, mas vou calmamente na rua, eu posso ser vítima de um problema qualquer. Alguém vir e dar uma facada nas costas. Isto é, enfim, é uma força de expressão. Mas, na maioria dos casos, isto acontece por acaso. Eu não interferi no processo, eu não alimentei a rixa. Vamos lá aqui, ninguém nos ouve. Vamos aqui conversar. Os problemas que às vezes temos na vida, porque nós alimentamos-los. Não é verdade? Jesus não nos pediu que perdoássemos, que esquecêssemos. Jesus. Porquê? Porque é o corte com a situação. Quando nós perdoamos e esquecemos, é o corte com a situação. Já não somos vítimas de nós mesmos, que é o caso deste exemplo que estamos a dar. Então, nas nossas orações, faça aquilo que são as nossas frustrações, as nossas dificuldades de lidar com os problemas do dia a dia, com as circunstâncias. Peçamos coragem, ânimo, para sermos humildes, para sermos solidários para com as circunstâncias da vida. Porque, em boa verdade, as coisas não nos acontecem por acaso. Não nos acontecem por acaso. Porque as leis de Deus são perfeitas. Ora, então é para percebermos que os nossos problemas transitam de uma vida para a outra. E se nós perguntarmos aos benfeitores o que é que podemos fazer, ele diz logo o que é que está escrito nos livros. O que é que Jesus recomendou para nós espíritas e cristãos? Então, lê, estuda e aplica. E onde é que está o remédio? É na alteração de comportamentos e de pensamentos. Estamos a compreender? Então, isto é fundamental para percebermos qual é a mecânica da vida. E de como muitas das vezes nós somos responsáveis, não nesta, mas noutra vida, que se eventualmente isso acontecer, temos que ter a humildade de atender e de curar. Então, nós estamos num processo de autocura. De autocura. Certo? Então, nós estamos a falar destas circunstâncias para dizer que isto não é matéria religiosa. É matéria científica. Estes vários autores que aqui foram nomeados são criaturas que estão... aliás, a Edith Fiore era até evangélica naqueles tempos, do ramo do protestantismo, onde não se acreditava em absoluto na reencarnação. Mas por força das pesquisas que ela encetou, teve que mudar de opinião. Porque os próprios pacientes lhe trouxeram a revelação deste facto. Primeiro, a existência do espírito ou da alma, da sua condição imortal e das vidas sucessivas, das leis de causa e efeito. Certo? E muitas das vezes, nós, nestes períodos de tempo, por força dos nossos pendores, em boa verdade, estamos envolvidos por espíritos que não nos estão ligados diretamente, porque muitos deles já nos perdoaram e seguiram adiante, cortaram o ciclo das ligações, e os espíritos que se aproximam de nós são espíritos que exploram os nossos maus pendores, pensamentos, sentimentos, vibrações. Não tem nada a ver com o nosso passado, mas porque se afinam connosco no momento. Está certo? Alguma dúvida? A Marisa ia-me fazer uma pergunta. Mas eu acho que você já respondeu. Porque eu tinha uma certa dúvida com relação a buscar um terapeuta que fizesse, não sei se é hipnose ou exercício. No entanto, eu tinha um pensamento assim, não, se Deus
se eu nasci uma nova vida, desprovida de qualquer conhecimento de vidas anteriores, eu não vou buscar isso. Mas, no entanto, pelo que você falou, eu chego a perceber que isso pode ser uma grande ajuda terapêutica se cuidado com um bom profissional, né? Em tese, vamos ver o seguinte. Eu estou interessado, sou alvo, ou tenho, enfim, tenho um determinado tipo de problema ou de perturbação. Do que é que vou à procura de quê? Da origem dessa perturbação. Então, normalmente, e, enfim, de uma forma genérica, tem a ver com duas coisas. Com o orgulho ou com o egoísmo. Então, eu vou procurar nestes dois campos, estes dois pontos principais e os seus sucedâneos, do orgulho e do egoísmo. Então, eu tenho que ser suficientemente humilde para tentar perceber se sou ainda orgulhoso. Se ainda alimento raiva, desespero, ou se sou egoísmo. Não partilho, não sou solidário, sou invejoso, ciumento. Vejam os sucedâneos todos. E que nós vamos aí de degrau em degrau. Se nós estivermos se formos leais, sinceros com esse desejo, os benfeitores espirituais que ajudam-nos a descobrir, a encontrar as razões de fundo. As razões de fundo. Porque quem não vale a pena ir ao terapeuta? Ora bem, vamos agora... Jesus também era um terapeuta. Então, é do nosso conhecimento que ele, muitas das vezes, era solicitado até pelos apóstolos, que iam lá meter uma cunha, para atender a este ou aquele caso para tratamento. E Jesus dizia, não, a este ainda não é bom que se cure. E porquê? Porque ele tinha uma noção ampla das circunstâncias do próprio indivíduo. E aquilo que aos nossos olhos é uma dificuldade do momento, é uma lição que temos que aprender. E não libertá-lo daquelas circunstâncias é a forma mais amiga e solidária de o auxiliar. Houve, está no Evangelho, houve uma época, uma altura em que Jesus rodeou-se e foi solicitado pelos apóstolos, porque era procurado por indivíduos com as mais diversas patologias, e ele já tinha tido uma série de intervenções, e as pessoas depositavam nele todas as esperanças. E ele, logo ali na hora, resolveu o problema de uma série deles. E desses todos, de um grupo vasto, desses todos, só um é que voltou para agradecer. Então, e os outros? O que é feito dos outros? Não é que precisasse de agradecer, só perguntou o que é feito dos outros. Não, os outros já foram à vida deles. Sim, senhor. Agora vêm relatos no livro dos Espíritos, dos Espíritos, que é o irmão X, Humberto de Campos, de que aqueles que Jesus tinha curado, daquele grupo, voltaram à mesma vida que tinham. Se era ladrão, continuou ladrão. Se era alcoólico, continuar outra vez a frequentar os mesmos bares. Voltaram à sua vida antiga. Então, a terapia, a intervenção do hipnoterapeuta, ela pode ser útil em tese, mas se ele não alterar o seu caráter, os seus maus pendores, é certo e sabido que vai acontecer o mesmo que aconteceu ao outro. É uma oportunidade perdida. Volta ao princípio e, se calhar, até agora mais grave ainda. Estão-me a compreender? Então, a intervenção, nós estamos a falar para espíritas. Não estamos a falar para mais ninguém. Estamos a ver a dimensão espiritual da situação. Portanto, tudo isso, essas melhoras, temos uma doença. Temos uma doença de qualquer natureza. Que é de facto forte, grave. O que é que a doença nos está a transmitir? Se for do coração, o que é que eu devo fazer? Eu tenho que procurar. Diga. Mas isso nós fazemos.
E o cardiologista diz, e medica, e faz a operação, substitui o coração, faz tudo. Mas, qual é a área onde está... Porque as doenças que acontecem em determinados órgãos têm correspondência no perispírito. Ora, se a doença está no perispírito, quem é que a pôs lá? É o espírito. Ora bem, se é no coração, então há alguma coisa na atividade do coração, sob o ponto de vista espiritual, que não está a correr bem. Se nós temos, de facto, melhores, então temos que procurar, sob esse ponto de vista, como corresponder àquela oportunidade. Estão a compreender? Ora, se isso não for feito, acontece que é uma oportunidade perdida. Então quer dizer, aqueles outros, de que falámos, do relato do encontro com Jesus, o Espírito Humberto de Campos revela-nos que acabaram rapidamente por desencarnar com a patologia que sofriam, porque não aproveitaram as circunstâncias. E aquilo que nós desejamos muitas das vezes, e quando recorremos a Deus, ou a Jesus, é que nos curem do mal para nós voltarmos ao mesmo hábito. Eu costumo dizer aqui, muitas vezes, volto a dizer, peço desculpa, quando vamos ao médico, o médico manda fazer umas análises assim, olha, o senhor está com o colesterol alto, está com os açúcares exagerados. Você, olha, vou-lhe prescrever aqui um medicamento e tal, mas olha, o senhor tem que começar a cortar as gorduras. Na charcutaria, chouriço, presunto, tal, você não pode comer isto, não pode beber bebidas alcoólicas, tem que cortar nos açúcares. O que é que o paciente diz? Ó, Sr. doutor, o senhor não me mate. Porque tirá-lo daqueles hábitos é que o vai matar. Não é a medicação. Estão-me a compreender? Então, o que nós queremos, a cura, é para voltar aos hábitos ancestrais. Não é para modificarmos comportamentos, pensamentos e comportamentos. Estão a entender? Por isso, se disser assim, mas eu não posso procurar um terapeuta? Pode. Deve? Não sei. Mas há esta ressalva. Não sei porque há esta ressalva. Temos que aproveitar os sinais das estrelas, como se costuma dizer. Os sinais das estrelas. É por isso que há uma questão em correspondência. O que é que, quando perguntaram, quando Kardec perguntou aos espíritos, está no livro dos espíritos, como era a forma mais eficaz para aplicar uma terapia? E ele disse o que vos disse um sábio vosso. Conhece-te a ti mesmo. Ora, conhecendo-me, então, qual é o meu dever? É alterar o meu modus vivendi, o meu modus operandi. E aí sim vai haver cura. E essa cura é efetiva, porque se vai prolongar para o tempo. Está respondida a questão? Muito bem. Então vamos adiante, faz favor. E se for uma fobia que não se consegue saber de onde vem e que isso nos limita à nossa vida atual? Como medo de coisas fechadas, às vezes exames que se tem de fazer e que não se consegue fazer porque o medo é de tamanho que não se consegue. Só mesmo adormecido, por exemplo. Nós temos... Então aí como é que nós temos que fazer? Pode, eventualmente, as circunstâncias são as mesmas. A resposta é a mesma. Nós podemos procurar terapeutas para nos ajudarem a superar essas dificuldades. Mas temos que ter noção de que isso são circunstâncias que advêm de vidas pretéritas. E, portanto, há sinais que nos dão para termos que mudar alguma coisa. E veja-se no relato que aqui coloquei a respeito da criatura que tinha morrido à traição com uma faca, o problema não era do outro que ainda o perseguia. Ele não aceitou o facto. E passou para diante. Ora, há circunstâncias na vida que muitas das vezes despoletam determinados momentos de pânico, de fobias. Porquê? Porque somos, muitas das vezes, por questões culturais. E há pequenos detalhes na nossa vida que falam alto e que transmitem o medo da própria vida e das circunstâncias em que nós estamos. Ainda acreditamos, muitas das vezes, em questões que são autênticos crendices
e misticismos que ainda têm influência sobre nós e que nos alimentam o imaginário. Muitas das vezes porque temos medo do escuro, e isto vem desde tenra idade, da educação. Estão-me a compreender? E essas nuances, esses detalhes, têm influência no nosso comportamento atual e despoletam eventuais crises que têm a ver com o pretérito. Mas enquadra-se na resposta que eu dei aqui. Se pode procurar um terapeuta? Sim, pode. Mas é preciso ler no tempo. Porque senão volta tudo ao princípio. Compreende? É estas circunstâncias. Portanto, quando pudermos, e é por isso que estão cá, a medicina nas suas mais variadas expressões está cá, para nos auxiliar. Mas tudo são sinais da própria vida. Muito bem. Portanto, ainda relativamente ao espírito do outro lado. Sorve, portanto, assimila o que vê, do que ouve, especialmente os conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Portanto, um momento em que nós, este período de tempo em que estamos ligados ao corpo físico, ele representa, de facto, para o espírito, uma detenção. O espírito está circunscrito e ligado durante determinado período de tempo. E durante aquele período em que está parcialmente desligado, como dissemos, ele está no convívio dos espíritos que lhe são afins e está a ouvir conselhos e orientações do meio e dos espíritos que o tutelam, seja para o bem, seja para o mal. Os espíritos que o tutelam, dos bons, porque também há espíritos que são tutelados por espíritos maus. Porquê? Por opções próprias. E é isso que eu quero dizer. Portanto, no meio onde ele está, quem o orienta, dá-lhe essas orientações e sugestões. É por isso que muitas das vezes, se uns podem retornar, acordar e dizer assim, hoje vou ser uma criatura melhor. Eu tive uma noite espetacular, foi fantástica, serena, até ouvi, sinto, está muito vívido ainda, porque às vezes os espíritos benfeitores e os outros também acionam-nos as memórias para recordarmos esses momentos de facto felizes. Os outros, a mesma coisa, para não nos esquecermos das orientações. Então, muitos dos crimes da agressividade e da violência que ocorre no mundo têm origem e orientação imediata ali no mundo espiritual. Estão-me a compreender? O inverso também é verdade. Para o bem, o progresso em todas as áreas da humanidade também tem origem aí. Portanto, para um lado ou para o outro, nós estamos sob a influência desses espíritos e desses momentos. Mas, como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita esse período de liberdade para o seu adiantamento. Mal chega aqui, vem outra vez ao de cima o desejo de vingança, o orgulho ou o egoísmo. Quer dizer, aquelas orientações que recebeu enquanto esteve na espiritualidade, ficou tudo esquecido, momentaneamente esquecido. E porquê? Porque nós olhamos para estes momentos de paz, de harmonia, por aí adiante, como de uma forma individualista, egoísta e momentânea. E o que desejamos, em boa verdade, é alimentar aquilo que de mal a nossa alma ainda abarca e tem. E, portanto, somos muito emotivos, impulsivos, damos pouca importância à mente, não refletimos, não ponderamos, não temos um projeto de vida e, portanto, nós vamos em cima, é como aquelas pessoas que vão em cima da tábua do surf, não é? Vão ao sabor da onda. Se a onda é das boas, eles vão por ali à frente. Se a onda é fraca, eles caem. Portanto, não têm um projeto de vida. E, como tal, as circunstâncias é que lhes comandam. E acontece, muitas das vezes, circunstâncias dessa natureza. Voltamos para trás e dizemos, a culpa é de Deus.
ou então são os espíritos que nos perseguem. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de outros que se lhe assemelham em gostos e ideias e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Já aqui falámos disso, portanto, tudo questões de afinidade. E leve, pois, o seu pensamento a Deus, aquele que se encontre compenetrado desta verdade quando sentir aproximar-se o sono. E peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que se venham juntar-se-lhe nos curtos instantes da liberdade que lhe são concedidos e, ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Portanto, devem ser, de facto, reuniões fantásticas, não é? Encontrarmos com os nossos afetos naqueles momentos, que em muitos casos, isto não é válido só para nós, é para toda a gente. Nós temos mais noção desta realidade, mas para aqueles que não o têm, estes momentos são momentos de surpresa. Mas como têm méritos e condições, naturalmente que desfrutam das mesmas oportunidades que os outros. Só que aqui há uma surpresa a acrescentar, há um bónus, que é a surpresa da pessoa se reencontrar com os seus afetos. Ora, o que acontece é que neste plano, que é mais interessante, enquanto encarnados, se aparecer aqui um familiar nosso, e nós lhe pusermos a mão, não lhe tocamos. Quer dizer, varamos a sua natureza. Do outro lado, quando estamos parcialmente desligados do corpo, nós estamos ao mesmo nível deles. Portanto, lá a vida também é material ainda, neste nível. Então nós podemos tocar e ouvimos as vozes, sentimos, sorrimos, tudo. É como se estivéssemos, de facto, deste lado. Apesar de estarmos na espiritualidade, mas aí a vida material é ainda menos densa do que neste plano em que nos encontramos. Portanto, daí as circunstâncias serem diferentes. Mas é muito consolador percebermos, sobretudo para quem duvida desta questão, desta realidade, a possibilidade da criatura, porque nós ainda nos movimentamos muito, as nossas crenças, pelo tato, pelo ouvido, pelos nossos sentidos naturais. E isso acontece lá de lá. Tocamos nas pessoas e percebemos que elas, de facto, continuam vivas, na posse plena de todas as suas capacidades. A prece, no item 39, muito sintética, Kardec diz: minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com os seus conselhos. Faz meu anjo guardião que ao despertar eu conserve duradoura e salutar impressão desse convívio. As orações devem ser, tanto quanto possível, curtas, simples e objetivas, que é para nós não divagarmos muito, que a nossa capacidade de concentração é muito restrita. Ora, acontece que quando começamos a partir de uma certa altura, nós já estamos só a emitir sons, a articular palavras, mas não conseguimos fazer acompanhar essas palavras dos nossos melhores sentimentos. E já perdemos a concentração. Se é mais longa, não tem qualquer problema. O que se deve é equilibrar a palavra com a emoção, com os sentimentos, para atribuir maior poder à oração que emitimos para os céus. Alguma dúvida? Faz favor. Só uma coisa bem rápida que tem a ver com sono. Eu conversei com o Ramalho, bom, não importa, aqui no centro, sobre o fato de eu estar tendo muitos sonhos vívidos a ponto de levantar da cama sem perceber, bater com a cabeça na janela, bater com o ombro, pronto, e o neurologista até estou à espera de um exame para fazer fora. E ele falou assim para mim: antes de você dormir, você coloca uma música serena e você converse com seu benfeitor, mas não uma oração formal. Converse com toda, para ele te guardar durante os sonhos, te levar para um trabalho, te levar para um lugar de luz, para um convívio bom.
Isso tem mais ou menos uns 3, 4 meses que eu comecei com ele. A partir daquela data eu passei a fazer isso. E nunca mais caí da cama. Então aumentou muito a minha fé com relação a essa coisa de que a prece, quando falada de uma maneira objetiva, mais honesta e tudo mais, ela realmente vem a nos atender, os espíritos ajudam, porque eu nem tenho mais desejo de fazer esse exame. Passei por isso. Não. Assim. Deve fazer o exame. Deve fazer o exame. Porque é sempre uma ação preventiva, é neurológico, não é? É um neurologista que consultou? O neurologista falou que eu tinha sonhos vívidos. Não, mas é o neurologista. Sim. Então, faça uma despistagem. Está bem? Okay. Se tiver alguma coisa que necessite de amparo médico, ele naturalmente lhe vai deixar. Se não tiver, não tem, é ótimo. Quer dizer que a recomendação espiritual foi eficaz para o caso. Convém ainda reforçar, em nota final, que não há fórmulas para orar. Não há fórmulas para orar. Orar é falar com Deus. E cada um fala de acordo com os seus recursos. Seja de natureza intelectual, seja de natureza espiritual, mas o que importa é que a pessoa seja leal, sincera, humilde, no momento da oração. É curta, simples e objetiva, que é para nós não fazermos uma palestra para Deus. Estarmos, enfim, tão concentrados e imbuídos no propósito como deve, de facto, acontecer. E deve ser para pedir, louvar e agradecer. A oração. Pedir, curta, simples e objetiva, pedir, louvar e agradecer. Estamos conversados? Então, até uma próxima oportunidade. Vamos encerrar com uma oração. Vamos colocar na nossa tela mental a figura de Jesus neste momento que é de júbilo, porque as nossas almas, envolvidas pelas doces vibrações dos planos superiores, sente-se fortalecida, as dores amenizadas. O nosso coração exulta de alegria, resultante da nossa confiança em Deus, que tudo sabe e tudo pode. Pai de infinita misericórdia, agradecemos estes momentos de elevado quilate espiritual, em que sentimos a presença dos Teus mensageiros, envolvendo cada um dos presentes em bênçãos de saúde e paz. Mas também daqueles nossos irmãos que partilharam connosco a lição da manhã, desejando que a figura excelsa de Jesus e do seu Evangelho predominem na nossa alma como um roteiro seguro para a nossa ascensão espiritual. Queremos te pedir nesta hora tão delicada pelos nossos afetos, aqueles que nos são queridos, encarnados e desencarnados, aqueles que se mantêm no corpo físico, quiçá em dificuldades de saúde ou de outra natureza, mas também para aqueles que desencarnaram, mais recentemente ou mais recuados no tempo. São sempre momentos de aflição, de saudade que predominam na alma. Contudo, Senhor,
as lições dos bons espíritos que nos facultas trazem-nos alento à alma, fortalecendo-nos, encorajando-nos e permitindo-nos a alegria diante da vida e das tuas leis sábias e justas. Pedimos-te ainda para os nossos amigos e companheiros, aqueles que poderiam aqui estar conosco e, por razões de saúde ou de outra natureza, não puderam estar. Pedimos-te, Senhor, que os ampares em todos os momentos. Mestre querido, lembramos todos quantos sofrem e por todos te pedimos que a tua paz e o teu amor, neste momento tão particular, deixam dos altiplanos da vida, inundando o espaço e envolvendo todos quantos aqui se encontram, com a alma descerrada aos céus para recebermos as bênçãos do teu amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.